Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos iniciar o estudo de sequências numéricas. Podemos entender sequência numérica como um conjunto de números no qual a ordem é importante. Então, por exemplo, temos aqui o conjunto dos números ímpares positivos. Então, temos uma sequência de termos AN. Nessa sequência dos números ímpares positivos, ela é caracterizada por um primeiro termo, que eu vou chamar de A1, que é o número 1, e depois vamos montar uma fórmula de recorrência. O que vem a ser uma fórmula de recorrência? Vai ser uma maneira de obter o termo da frente a partir do anterior, isto é, o sucessor do primeiro termo, que é o número 3, eu posso obter a partir do número 1, somando duas unidades. O sucessor do 3, que é o segundo termo, o terceiro termo, eu vou obter somando duas unidades. O quarto termo, eu pego o terceiro termo e somo novamente duas unidades. Então a recorrência, ela vai dizer que qualquer termo da sequência pode ser obtido a partir do anterior, que a gente vai chamar de AN menos 1, neste caso, somando uma constante, que vai ser a razão, nesse caso, o número 2. Tá certo? Essa sequência, essa fórmula de recorrência, serve para todo n natural não nulo maior do que 1. Então nós vamos ter uma sequência caracterizada por essa lei de formação. Nós vamos chamar essa sequência de uma progressão aritmética, que nós vamos estudar oportunamente em mais detalhes. O fato é que essa expressão que nos dá o termo geral, ela pode que nos dá a recorrência, ela pode nos ajudar a determinar quem vai ser o quinto termo. E para descobrir o quinto termo, a gente pega o n igual a 5 e substitui na fórmula de recorrência. Se o n é 5 aqui também o n vai valer 5, só que 5 menos 1 resulta 4. Então, o quinto termo da sequência vai ser o quarto termo, o A4, somando duas unidades. Então, a gente pode descobrir que o quinto termo dessa sequência vai ser 7, que é o quarto termo, somando duas unidades, e vai dar 9, que já tinha percebido tranquilamente. Qual é a limitação da forma de recorrência? Apesar dela caracterizar toda a sequência numérica, na hora que a gente pedir, por exemplo, quem é o 20º número ímpar positivo, na hora de descobrir o 20º número ímpar positivo, se a gente colocar na recorrência o n igual a 20, vai ficar n menos 1, 20 menos 1 vai ser o termo 19, somando duas unidades. Ocorre que o termo 19, o 19º termo, a gente não conhece. Então a gente vai precisar vai ser interessante lançar a mão de uma expressão que vai ser chamada de termo geral dessa sequência. E o termo geral dessa sequência, ela vai determinar qualquer termo dessa sequência a partir da posição. Então, nesse caso, o AN vai ser determinado pela expressão 2 vezes n, o n é a posição, subtraindo uma unidade. Observe que se eu quiser determinar o primeiro termo, eu ponho aqui 1 e ponho ali 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, que é o primeiro termo. Se eu quiser o segundo termo, n igual a 2. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, essa expressão que é definida para todo número natural, essa expressão que é definida para todo número natural, não nulo, é chamada de termo geral dessa sequência especificamente. De modo que, se a gente quiser agora o 20º termo, ao invés de pegar o 19º e somar duas unidades, nós vamos substituir aqui 2 vezes 20, que dá 40, menos 1, resulta 39. Certo? Aqui nós vamos ter uma outra sequência, a sequência BN, dos termos BN, que vai ser o quê?
que vai ter uma lógica que é diferente daquela, porque aquela sempre a gente somava uma constante. E essa sequência aqui, a gente não vai obter o sucessor somando uma constante. Repare que se eu pegar o 2 e somar 4 unidades, eu chego no sucessor que é 6. Mas se eu pegar o 6 e somar 4 unidades, eu chego no número 10, não no número 18. Então, aquela lógica da progressão aritmética não é adequada a essa sequência. E a gente vai pensar aqui de uma maneira fácil ainda, né? Sempre a gente pensa da maneira mais fácil e vai vendo as limitações do raciocínio para aquela sequência. Mas aqui a gente repara que se eu multiplicar aqui por 3 unidades, 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 3 dá 18. Aparentemente essa lei de formação. Bom, vamos aqui multiplicar o 18 por 3 e realmente deu 54. Então essa sequência, ela é caracterizada por quê? Por um primeiro termo, que é o número 2, e por uma fórmula de recorrência. O termo da posição n, eu vou pegar o termo da posição anterior, chamado de antecessor do Bn, e vou multiplicar por 3 unidades. E novamente, posso descobrir o quinto termo dessa sequência colocando quem? Colocando n igual a 5. De modo que o quinto termo daquela sequência, o B5, vai ser quem? O n igual a 5, aqui 5 menos 1, 4, vai ser o B4, somando 3 unidades. Nesse caso aqui, a gente poderia obter o quinto termo dessa sequência, pegando 54 e multiplicando 54 por 3. E poderemos obter o quinto termo dessa sequência, que vai ser o número 162. Então, essa sequência que você obtém o sucessor a partir do outro termo, multiplicando uma constante, essa sequência aqui, ela vai ser chamada de progressão geométrica, certo? E também vai ter um termo geral, que vai ser estudado em breve, em detalhes, e que nesse caso aqui, ela vai ser dada pela seguinte ideia. Essa ideia dessa construção, isto é, eu vou pegar o 2, multiplicar por 3 para chegar no sucessor. Vou pegar o 6, multiplicar por 3 e assim por diante. Então, eu vou ter aqui 2 vezes uma certa quantidade de 3. Note que se eu quiser, por exemplo, o quinto termo da sequência, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por quantos 3? Para chegar na posição 5, eu vou ter que, a partir da primeira posição, multiplicar 4 vezes o 3. Então, vai ser 3 elevado à quarta. E a gente repara que esses 4 saltos, para chegar na posição 5, a quantidade de saltos, o expoente é sempre 1 a menos que aquela posição. De modo que a gente vai ter aqui o termo geral dessa sequência. Podemos ter também uma outra sequência. Bom, essa daqui é a progressão geométrica. Aqui, e essa constante 3 vai ser chamado razão da progressão geométrica. Nessa sequência, ela não se enquadra nessa progressão aritmética simples. Por quê? Porque do 1 até o 4, eu somo 3 unidades. Para sair do 4 e chegar no 9, eu somo 5 unidades. Para sair do 9 e chegar no 16, eu somo 7 unidades. E assim sucessivamente. Eu tenho esse padrão, e esse padrão não é da progressão aritmética, e também não vai poder ser da progressão geométrica. Do 1 eu multiplico por 4, dá 4. 4 vezes 4 não dá 9. Então também não é uma progressão geométrica. A gente vai estudar em breve que essa sequência aqui, ela vai ser chamada uma progressão aritmética de segunda ordem. Por que de segunda ordem? Porque esses números que eu estou somando aqui, 3, 5, 7, são os termos 3, 5, 7, 9, são os termos de uma progressão aritmética.
Então a razão evolui naquela velocidade da progressão aritmética simples. No entanto, a gente pode aqui, nessa sequência, só para encerrar essa discussão inicial, construir um termo geral. Percebendo o quê? Percebendo que o primeiro termo, que vale 1, o segundo termo, que vale 4, o terceiro termo, que vale 9, ele pode ser construído a partir da seguinte ideia: 9 é 3 ao quadrado, a posição ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado, segunda posição ao quadrado. E aqui 1 ao quadrado. Esse raciocínio indutivo nos leva a construir um termo geral, que diz que o enésimo termo daquela sequência é n ao quadrado, onde esse n é um número natural, obedecendo à condição dele ser maior ou igual a 1, isto é, um número natural não nulo. Bom, agora vamos trabalhar esse exercício da Unicamp 2012. Esse problema da Unicamp 2012, ele é bastante interessante, porque ele não cobra o conhecimento de alguma fórmula específica de progressão aritmética, de progressão geométrica. Ele cobra o entendimento do que significa a fórmula de recorrência. Então ele apresenta aqui uma sequência bastante interessante, aqui tem um erro, é menos, uma sequência bastante interessante que é a sequência de Fibonacci. O enunciado diz o seguinte: o número áureo é uma constante real, irracional, definida como a raiz positiva da equação quadrática obtida a partir dessa igualdade. A sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 é conhecida como sequência de Fibonacci, cujo enésimo termo é definido recursivamente por essa fórmula. Podemos aproximar o número áureo dividindo um termo da sequência de Fibonacci pelo termo anterior. Aí ele pede: calcule o 10º termo da sequência de Fibonacci e o 11º termo. E use esses termos para obter uma aproximação com uma casa decimal daquele número áureo que você pode obter resolvendo aquela equação do segundo grau. Bom, aí para trabalhar essa questão vai ser bastante interessante você perceber que muitas expressões gerais que aparecem na matemática ou no vestibular fica complicado entender logo de cara. Então, é interessante você pegar valores simples, específicos para o n. Então, veja, aqui o que ele está dizendo, que o termo dessa sequência, o fn, ele vale sempre 1, quando esse n ocupar a posição 1 ou quando n for igual a 2. No entanto, quando esse n, a posição do termo naquela sequência, for maior que 2, o enésimo termo da sequência, o fn, vai ser igual ao fn menos 1, somando f menos 2. De modo que, apesar de estar absolutamente claro a caracterização da sequência de Fibonacci, muitas vezes você não entende. Então o que você faz? Pega um valor específico para o n. Mas não vai pegar o n igual a 19. Pega um n simples. Pega o n igual a 3. Qual a vantagem de pegar o n igual a 3? Ele cumpre essa exigência e é um número que você sabe que tem que resultar 2. Afinal de contas, o terceiro termo está apresentado ali. Quando o n for igual a 2, nós vamos ter aqui que o f3 vai ser igual a quê? Se o n vale 3 aqui, o n vale 3 ali, e eu vou ter aqui f de 3 menos 1, que deu 2, somando o f de n menos 2. 3 menos 2, f1. Então, nós vamos obter aqui o quê? O terceiro termo dessa sequência a partir dessa soma dos dois antecessores, que é o f2, que é 1, o f1, que também vale 1, e nós vamos ter que o f3 vale 2, como já era esperado. Então, a gente pegando valores próximos do início da sequência, substituindo nas fórmulas de recorrência, a gente vai poder entender um pouquinho melhor como que a gente vai trabalhar esta fórmula
para responder o exercício. Quem vai ser o F4? O quarto termo é 3. Bom, então eu vou pegar o n igual a 4, vou pegar o n igual a 4 e vou substituir. O F4 vai ser igual ao F 4 menos 1, que é 3, e vou somar com F n menos 2. 4 menos 2, F2. E vou concluir o quê? Que o F da posição 4, vai ser o F3, o antecessor, que é 2, que a gente obteve aqui, o F3, que é 2, somando com esse F2, que é 1. De modo que vamos obter o F4 como essa soma que resultou 3. Fechou. Bom, então nós vamos ter aqui o entendimento do que significa essa recorrência que caracteriza a Fibonacci, e aí ele está perguntando para a gente quem vai ser o 10º termo da sequência, quem vai ser o 10º termo dessa sequência e quem vai ser o 11º termo daquela sequência. Como ele apresenta aqui uma sequência com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, eu vou continuar essa sequência até chegar à posição 10, até chegar à posição 11. E aí eu vou repetir aquela lei de formação de uma maneira mais ligeira, que vai ser usando essa ideia aqui em cima. Então, na hora que a gente soma dois termos, o resultado dessa soma nos dá o quê? O sucessor. Então, repare, aqui nós vamos ter 1 mais 1 resultando 2. Na hora que a gente pega esses dois termos e soma 1 mais 2, resulta quanto? Resulta 3. Aqui na hora que eu pego esses dois termos, 2 e 3, e a gente soma, resulta 5, que é o sucessor. Então era exatamente isso que rezava, era exatamente isso que dizia a nossa fórmula de recorrência. De modo que aí a gente pode continuar essa construção fazendo o quê? Pegando aqui o 13 somando com 21 e vai resultar quanto? Vai resultar 34. A hora que a gente pegar o 21 com o 34 e somar, vai dar 55, que vai ser o nosso 10º termo. Está na posição 10. Esse é o 55. Aí nós vamos pegar o 9º termo mais o 10º termo, vamos somar e vai dar o sucessor dele, que é quem? Que é o 11º termo. Nesse caso aqui, 89. Então, para responder a pergunta do problema, ele pede para calcular esses dois termos. Eu tenho que indicar para o examinador que essa daqui é a nossa resposta. Mas ele pede também para calcular o valor aproximado daquele número áureo, que é um número irracional, mas ele tem uma aproximação de acordo com o texto. O número áureo ele pode ser obtido fazendo a divisão de quem? Fazendo a divisão de qualquer termo da sequência sendo dividido pelo antecessor. Então aqui, pegando nessa situação particular, o 11º termo e vou dividir pelo antecessor. Então vamos ter aqui o número áureo aproximado, que vai ser 89 dividido por 55, que fazendo a divisão com uma casa decimal, nós vamos ter a razão áurea aproximadamente 1,6. E aí você sempre, numa prova dissertativa, você tem que justificar o seu raciocínio e escrever uma resposta, certo? E aí a gente encerra o problema da Unicamp sem ter que memorizar alguma fórmula de PA, de progressão geométrica, simplesmente lendo o que o problema enunciou, certo? Bom, na sequência, nós vamos trabalhar um outro exercício bastante interessante, que é o problema da fundação
Getúlio Vargas. Nesse problema da Fundação Getúlio Vargas, ele apresenta uma sequência de figuras. E ele diz: observe as 5 primeiras figuras da sequência infinita. Está aqui. O número de quadradinhos escuros da figura que ocupa o 59º lugar nessa sequência é... Bom, então você olha para essa sequência e você vê um padrão. Você vê que aqui tem um quadrado, aqui um quadrado maior ainda, e assim sucessivamente. Vai aumentando o tamanho dos quadrados. E esses quadrados apresentam o quê? Um quadriculado, quadradinhos claros e escuros, alternando. E aí ele pergunta qual é o número de quadradinhos escuros na posição 59. Bom, aí o que a gente primeiro pode começar a trabalhar? Bom, inicialmente eu recomendaria que você desse uma pausa no vídeo e tentasse pensar uma estratégia própria para resolver o exercício. Depois que você tentou redigir a solução, você aperta o play e vê como que a gente vai trabalhar, ok? Bom, vou começar o trabalho agora de solução. Então eu reparo aqui que o número de quadradinhos apresentado aqui nessa sequência de figura, ele tem uma lei de formação. Então eu vou ter aqui primeiro, na primeira figura, 1 quadradinho, na segunda figura, 4 quadradinhos, na terceira figura, 9 quadradinhos, na quarta figura, nós vamos ter 16 quadradinhos, e assim sucessivamente. Então eu vou ter aqui uma sequência que vai me dar o número de quadradinhos, uma sequência infinita, o número de quadradinhos de cada uma dessas figuras. Como ele nos pede para calcular o número de quadradinhos escuros, vamos reparar que a quantidade de quadradinhos são sempre números quadrados perfeitos. Então aqui, por exemplo, quando eu tenho a posição 2, ou seja, n igual a 2, quantos quadradinhos nós vamos ter? Nós vamos ter 2 ao quadrado quadradinhos. Observe que esse total de quadradinhos vai ser a área, a quantidade de unidade de áreas. Se a gente pensar o primeiro quadradinho como unidade de área, quantos quadradinhos vão ter na segunda figura? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 4 unidades de área. Quando eu tenho n igual a 3, isto é, a terceira figura, quantos quadradinhos nós vamos ter naquela figura? O total de quadradinhos, quanta unidade de área? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradinhos, ou seja, 3 ao quadrado. O que fecha com aquela ideia que a gente poderia ter percebido rapidamente, mas aqui nós vamos ter que o total de quadradinhos aqui vai ser igual a 9. Bom, ocorre que ele não está pedindo a quantidade de quadradinhos nessa figura, ele está pedindo a quantidade de quadradinhos escuros. E a gente repara que nessa figura 2, nós vamos ter quantos quadradinhos de cor escura? Na figura 2, nós vamos ter 2 quadradinhos de cor escura. E quantos quadradinhos de cor clara? Nós vamos ter 2. Mais ou menos a gente repara que metade dos quadradinhos são escuros e claros, porque eu estou alternando escuro, claro, um escuro, outro claro, um escuro, outro claro, e assim sucessivamente. Mais ou menos a metade dos quadradinhos são claros e a metade são escuros. Ocorre que quando a quantidade de quadradinhos for um número ímpar, o que nós vamos ter? Esse número de quadradinhos pares e o número de quadradinhos escuros não vão ser iguais, porque o número ímpar não é divisível por 2. Então não vai dar uma divisão inteira. Então, na hora de contar, quantos quadradinhos eu tenho escuros na terceira figura? Eu venho e conto 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 quadradinhos escuros e vamos ter nessa figura 3 um total de quadradinhos claros iguais a 4. Então, a ideia, o que a gente tinha percebido inicialmente, que metade dos quadradinhos eram claros, metade era escuro, não é totalmente verdadeiro. Porque quando eu tenho uma quantidade ímpar de quadradinhos, eu não vou ter uma quantidade inteira como resultado da divisão do número de quadradinhos por 2.
Aqui, quando nós temos a figura 4, temos o quê? Temos um total de 16 quadradinhos, dos quais quantos são escuros? Eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter aqui, na figura 4, 8 quadradinhos de cor escura. E quantos quadradinhos de cor clara? 8, novamente. Então a gente está percebendo que ocorre aquela ideia de metade ser escuro, metade ser par, metade ser escuro e metade ser claro, sempre que o n ocupar a posição par. Quando o n é um número ímpar, quando eu tiver uma figura que ocupa uma posição ímpar, a quantidade de quadradinhos vai dar um número ímpar, 5 ao quadrado. E, portanto, a quantidade de quadradinhos de cor escura não vai ser igual à quantidade de quadradinhos de cor clara, mas vai ser próximo, porque eu estou alternando aqui. Um claro, um escuro, um claro, um escuro, um claro, um escuro. E a gente conta aqui quantos quadradinhos de cor escura? Bom, a quantidade de quadradinhos de cor escura aqui é igual a 13 e a quantidade de cor clara igual a 12. Ele está pedindo para a gente calcular a quantidade de quadradinhos da posição 59. Poderia ir direto, colocar a resposta. No entanto, eu vou escrever aqui para vocês o termo geral que caracteriza essa sequência. Então, repare que se o n for o número par, se o n, a posição, for um número par, eu vou ter metade dos quadradinhos de cor, com cor escura, metade com cor clara. De modo que a expressão algébrica que vai me dar a quantidade de quadradinhos de cor escura na enésima posição vai ser o total de quadradinhos, que é n ao quadrado. Esse é o total de quadradinhos que a gente tem em cada figura, só que dividido por 2. Então, repare aqui, 4 ao quadrado, 16, dividido por 2, 8. Isso vai acontecer sempre que a posição for par. E se a posição n for um número ímpar, se for um número ímpar, então eu vou pegar o total de quadradinhos, dividido por 2 e não vou obter um número inteiro. Porque o número n é ímpar, n ao quadrado também é ímpar. Então repare que se o n for igual a 5, para a gente poder entender melhor a expressão geral que eu vou colocar, se o n for igual a 5, o total de quadradinhos é 5 ao quadrado, que é 25, e na hora que eu dividir por 2, porque metade é par, metade é ímpar, 25 dividido por 2 vai resultar 12,5. E a gente sabe que quantos escuros vão ter? Não 12,5, vão ter um total de 13. E quantos claros? 12. Então eu vou escrever aqui que o total, quando n for ímpar, o total de quadradinho de cor escura é o n ao quadrado e vou dividir por 2 e ao número 12,5 eu vou somar meio. Para resultar o quê? Bom, para resultar o número de quadradinhos de cor escura. Esse raciocínio, nessa situação particular aqui, que é o n igual a 5, vai ser generalizado através desse termo geral. De modo que, usando esse raciocínio para responder a questão, ele pergunta o quê? Quantos quadradinhos de cor escura ocupa a posição 59? Vai ser 59 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Como 59 é um número ímpar, eu vou pegar esse quantidade de quadradinhos, dividir por 2 e somar meio. Bom, quando a gente realiza essa conta, quando a gente faz essa conta, nós vamos obter o quê? Aqui vamos obter 3.481, somando 1, tudo dividido por 2.
e vamos ter como resposta que o total de quadradinhos vai ser 1741, que é a resposta alternativa B. Correto? Bom, para encerrar a aula de hoje, vou deixar aqui um desafio para vocês pensarem, bastante interessante, que é o seguinte. Aqui o desafio consiste na seguinte proposta. Os geômetras pitagóricos estudavam algumas propriedades aritméticas sob o ponto de vista geométrico. Por exemplo, a sequência dos números triangulares 1, 3, 6, 10 era representada pela seguinte sequência de triângulos. Então aqui eu tenho esse triângulo com 3 bolinhas, esse triângulo com 6 bolinhas, esse triângulo com 10 bolinhas e assim sucessivamente. A sequência dos números chamados quadrangulares 1, 4, 9, 16 era representada pela sequência de quadrados. Aqui eu tenho um quadrado de 2 bolinhas no lado, quadrado com 3 bolinhas no lado, outro quadrado com 4 bolinhas no lado e assim sucessivamente. Como você vê, o enésimo número triangular pode ser dado por essa expressão. Essa expressão aqui foi dada no enunciado, mas a gente vai poder construir essa expressão ao longo do curso de progressão.